Graça e paz, nesta manhã, 13 de novembro de 24, nesta quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, onde que você que me ouve nesta manhã, através da palavra, você já é consagrado, você já está plantado na rocha, você já é um escolhido, é um eleito, um mais que vencedor. Quem falou essas palavras? O Senhor, escrita, por aqueles que Deus chamou com sua santa vocação, é que você tem o direito e o dever de separar a lei e a graça, porque a lei, ela provoca ira, a lei, ela provoca tempestade nas pessoas, são pessoas tempestuosas, pessoas agressivas, que não entenderam a graça, e não têm o dom do amor, não têm o dom do perdão, não têm o dom da paz, que já está no coração. Romanos, capítulo 14, 17. Tendo essa paz no coração, você tem um dia abençoado pelo Senhor, maravilhoso, porque Ele consagrou o teu dia, para que você hoje estivesse aqui, os olhos iluminados pela palavra, em espírito e verdade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, mediante a palavra de Deus, que Deus aqui nos ensina, eu tenho falado que Jesus, no caso, antes da cruz, chamou Tiago, Pedro e João, ali está, Gálatas 2, do 5 em diante, chamou Pedro, Tiago e João para os judeus e Paulo para os gentios, Nesse meio termo, o templo ainda está de pé, ele passou pela cruz e chamou o apóstolo Paulo, sendo que, Paulo já estava já no coração de Deus para ser chamado, porque não tem como você aqui não querer que Paulo fosse chamado por Deus, porque Paulo perseguia a igreja. Paulo era hebreu dos hebreus, Paulo fariseu. Quanto à lei, Paulo irrepreensível. Só que Paulo se converteu a Cristo. Está lá o testemunho dele, Filipenses 3, do 5 em diante. Ali está. Ele jogou tudo fora, que aprendeu na lei de Moisés, aprendeu com Gamaliel, lá, antes da cruz, Então, mas só que Paulo não está no contexto de Mateus 10, 5, ali, de Deus, no seu filho amado que ele enviou, ele ali chamou os 12, mas Paulo não está ali, Paulo viria pós-cruz, Então eles chamaram até para ter testemunho Matias, que você vê que não tem nada a ver com Paulo, Paulo veio chamado depois, Atos 26, 18, Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para os gentios, para que tire o meu povo que estão em trevas, para a minha maravilhosa luz, porque lá, antes da cruz, era tabernáculo, Então, o templo lá em Jerusalém, que era o templo de Formosa, onde Pedro e João iam, eram judeus, e lá entraram, só que esse templo judaico foi derrubado, e hoje o templo somos nós. Para entendermos aqui a graça, o amor e o perdão no nosso coração. Então, aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos de Israel, que se encontram na dispersão, saudação. Então ele escreveu as 12 tribos lá no primeiro século. Hoje não tem aqui nenhuma tribo, a não ser a tribo indígena lá, na Amazônia. Aqui não, aqui são pessoas credenciadas a entenderem o Evangelho. Porque o religioso, aquele que é fanático na religião, joelho no chão, jejum, Páscoa, batismo nas águas, vigilhão, que eles chamam de vigília, que é apenas para carne. Ali é o pastor querendo arrumar dinheiro em cima daqueles que lá vão, que são incautos, que não entenderam a graça e não receberam a revelação. Então aqui está Tiago, capítulo 1, versículo 1, escreveu as 12 tribos de Israel. E aqui capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Hoje nós fomos aprovados pelo Senhor, da cruz para cá. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Já temos a coroa em nós aqui. O galardão começa aqui, na nossa casa, onde você vai, porque Deus é contigo, não te deixa, não te abandona. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Hoje você não ama? Te deu, Havia um pastor, diz que você sair da igreja dele, você vai para o inferno, que o diabo vai na tua casa. Isso aí são fantasia, são falácia de pastores que não entraram pela porta e não entenderam a graça. Olha o 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal.
e de mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando você entra para ser um político, você tem uma cobiça de crescer na política e você ali tem um chamado de pastor. Então você quer os dois cargos, o de pastor e o de político. Então esse homem não é aprovado por Deus. Por quê? Deus não é política. Deus não é político. Deus não tem nada a ver com esse mundo de César que é estar. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então Deus quer que nós amemos, perdoemos e tenhamos longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio, paciência, tudo isso vem de Deus para o nosso coração, que são frutos do Espírito. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado aqui, antes da cruz. Depois da cruz não tem pecado. Transgressão da lei, 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6, ali está. Tirou a transgressão da lei dos judeus, o pecado abolido, e trouxe graça para nós. E aqueles ímpios que lá estavam passaram pela tribulação e foram detectados na cruz, onde aqui você entendeu o amor do Cristo Jesus no teu coração. Então aqui, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado, ele mata. Por que ele mata? Porque a pessoa tem paixão por tudo que existe aí, tudo por ela é pecado. Mas só que o pecado era a transgressão da lei. Hoje o que nós cometemos é uma obra da carne. Então, entendendo tudo isso aqui, o meu corpo, para me entender, né, que ele morreu, Jesus passou pela cruz. Ele já passou pela cruz e já consumou toda a obra. Não existe obra a fazer hoje, a não ser você crer na palavra do amor e do poder dentro de você. Quando você vai fazer as obras, não tem como fazer, porque ele fez toda na cruz. 63 mandamentos, a lei da Torá. E trouxe vida à igreja depois da cruz. Porque o templo lá estava de pé ainda, quando Paulo, né, ele chega com Tiago lá em Atos 21, 21, e tem aquela contenda ali, que Tiago obriga, né, Paulo a fazer voto, né, a enganar lá o povo que lá estava, para que eles estivessem debaixo da lei. Só que ali tinha que estar debaixo da lei, porque o templo estava de pé. Ali depois o templo é derrubado. E Jesus vem e traz vida para a igreja, que somos nós hoje. Então, o meu corpo ficou na cruz com o teu. Romanos 6, 3 e 4, não fica no batismo nas águas. Que batismo nas águas, ele foi o quê? O arrependimento de pecado. João capítulo 1, 29. Né? João foi o último profeta da lei. Então, ali tinha que fazer aquele batismo das águas para poder o Cristo passar e realizar toda a obra religiosa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou o pecado do mundo, matou a carne e trouxe o Espírito Santo hoje, depois da cruz, dos anos de ato no nosso coração. Então eu não tenho que ir para uma vigília, eu não tenho que ir para um culto de libertação, eu não tenho que ir para um culto de consagração, eu não tenho que buscar nada ungido, como as pessoas ungem hoje. Uma fronha, né, de travesseiro, unge o lenço, né, que estava lá com Jesus, né? Quando Maria Madalena vai lá e vê que tinha lenço lá, que ele usou, e fronha, estava tudo lá. É o que eles carregam para a igreja hoje. Então a pessoa fica idolatrando um pastor. Alguma coisa que aqui está escrito, eles pegam como doutrina para a igreja. A doutrina é, você que é em Cristo e ser mais que vencedor, propriedade do Senhor. Então eu morri para o mundo secular e morri para o mundo religioso. Para entender Romanos 6, versículo 10 e 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Aqui é a transição da lei para a graça. Aqui já tinha passado pela cruz, para que o pecado fosse abolido e Jesus viesse e ensinasse a igreja. O pecado, mas quanto a ter viver, vive para Deus. Morreu para o pecado, na cruz, o pecado tirado, e depois da cruz, vida para com Deus. 11. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então vivemos para Deus, não para o pastor, não para o homem que quer enriquecer, se prevalecer, porque ele prega a lei de Moisés. Então ele quer justificar ele mesmo, como você vai ler. Lucas 16, 14. Ele quer justificar pelas obras das suas próprias mãos, não entendendo aquilo que Deus já fez na cruz. Então ignora aquilo que Paulo escreveu, Romanos 10, 1 ao 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então ignoram isso e querem fazer com as suas próprias mãos as obras de Deus, sendo que ninguém pode cumprir. Ele veio e cumpriu todas e te deu aqui um reino inabalável. Versículo 17 de Romanos, reinamos em vida
estamos em perfeita vitória. Olha aqui, 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio? Estamos debaixo da graça. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. A lei acabou, o fim da lei é Cristo, o justo verá pela fé. Hoje você está santificado, está edificado, está plantado na rocha, pela palavra de Deus. Graças a Deus. Assim é o teu amor, Jesus, amor que me consola, amor que me faz sorrir quando eu estou a cantar. Amor que me invade em seus braços, que me faz descansar. Amor igual ao teu, nesse mundo não há glória como eu estou. Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo essa paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou reinando em vida e em amor. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Depois da cruz eu tenho vida. Então o templo do Espírito Santo somos nós, onde é que ele habita. E aqui ele ama a todo aquele que crê em Espírito e verdade, que o está dentro de mim e dentro de você. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus.